Fala pessoal, tudo bem? A gente vai ver agora como funciona a inserção de blocos, né? Utilizando aqui o C Sharp dentro do AutoCAD Civil 3D. A gente vai utilizar essa rotina aqui para a gente poder desenvolver o nosso plugin básico, né, de sinalização vertical, onde a gente vai ter ali uma lista de placas que serão inseridas utilizando esse mesmo algoritmo, beleza? Para a gente poder então criar aqui, eu vou copiar esse comando. Só vai trocar o nome dele aqui para inserir bloco. Para a gente poder fazer a inserção do bloco, a gente vai precisar pedir para o usuário selecionar esse arquivo DWG que ele quer inserir dentro do desenho, tá? Então, para isso, a gente vai poder exibir aqui para ele uma janela, né, que é a Open File Dialog, tá? Então, janela, pegar arquivo, é igual então a uma new, né, system.openFileDialog. Pode ser que você encontre esses problemas aqui, ó. Geralmente isso aqui é chamado de ambiguidade. Como assim? Quando você desenvolve, você tem os seus namespaces. Então eu tenho aqui, por exemplo, o namespace system, né? E aí eu tenho ali o namespace Windows, né? E etc. O AutoCAD ele também tem o namespace Windows, que também tem uma classe chamada de OpenFileDialogs. Então se você olhar ali, ó, tá dando um conflito entre as duas. Eu prefiro utilizar a do system. Para você corrigir esse problema, você pode remover a importação lá em cima, né? Do using aqui em cima, tá? Então, para mim corrigir esse problema, eu posso remover aqui a importação do Windows do CAD, né? Só que aí você vai ter vários problemas aqui. Então, é interessante a gente manter ali os dois imports e quando a gente precisar, a gente pode digitar aqui o namespace completo. Próximo passo é a gente decidir aqui qual que é a extensão do arquivo. No caso aqui vai ser DWG. Então, na propriedade de filter aqui da nossa janela, eu vou colocar aqui AutoCAD DWG, né? E vamos colocar aqui o filtro, né? Para você colocar mais de uma extensão, você põe um ponto e vírgula, como por exemplo aqui o DXF, né? Então eu posso colocar aqui, ó, estas duas opções de importação, tá? Agora a gente vai mostrar a janela, né? E pedir que o usuário selecione ali de fato o arquivo. Então, se quando você mostrar essa janela, ela for diferente de OK, a gente vai dar um return, né? Ele não vai prosseguir ali com o nosso código. Beleza? Então mostrou a janela. Depois disso a gente vai pedir o ponto de inserção do bloco. Então eu vou precisar aqui de um prompt point result, né? Esse prompt point result ele vai ser o PT clicado, né? É igual ao que? Ao nosso manager lá, doceditor.getPoint, beleza? Aqui eu vou passar a mensagem, então especifique o ponto de inserção do bloco, beleza? Feito isso aí, a gente vai verificar se o PT clicado, status dele, né, foi diferente de OK, né? Se foi diferente ali de OK, a gente também vai dar um return, beleza? Então já temos aí os dois, né, os dois principais parâmetros para a criação do bloco, que é o quê? Para a importação do bloco, né? Que é o caminho do arquivo DWG e o ponto de inserção. Agora a gente vai transformar essas informações aqui em variáveis para a gente poder utilizar durante o código. A primeira delas aqui, ó, eu vou chamar a variável string de caminho bloco. O caminho bloco ele vai vir lá da nossa janela, né, da propriedade file name. Então vou pegar aqui, ó, janela, pegar arquivo, file name. Outra segunda informação é o nome do bloco, porque o AutoCAD ele precisa que você forneça um nome para que ele consiga armazenar esse bloco dentro do seu arquivo DWG. Para isso a gente vai utilizar aqui o namespace, ó, system.io, tá? Ou você pode digitar direto assim, ó, path, você vai pegar aqui, ó, path.getFile, ó, ele tem aqui uma opção, ó, getFileName, ó, without extension. Ele consegue pegar o seu caminho completo até o arquivo e pegar só o nome do arquivo no final, tá? E aí você vai fazer o quê? Você vai passar o seu caminho bloco aqui dentro, beleza? Então aqui você já conseguiu pegar o nome do arquivo. E a gente vai ter uma variável então também do tipo point3D aqui, ó, que vem lá do AutoCAD Geometry, tá? De PT bloco.
chamar ela de PT bloco. Essa PT bloco ela vai vir ali do seu PT clicado, né? O seu prompt aqui em cima, ó, PT clicado, ponto value. Ok? Então aqui, ó, guardamos as três principais variáveis para a criação do bloco. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai criar um novo banco de dados, tá? Como você tem um arquivo DWG externo, você precisa ler o conteúdo que tem dentro desse desenho e inserir esse novo banco de dados dentro da sua tabela de DWGs que tem aqui dentro do AutoCAD, tá? Para isso a gente vai criar uma variável, tá? A gente vai fazer um using aqui, na verdade, tá? O using de um novo database. Então você vai falar assim, ó, novo DB, né? Novo DB, ele é igual a um novo database, tá? O que você vai fazer com isso aí? Você vai precisar configurar aí dois parâmetros, tá? Quais parâmetros? Aqui dentro você tem, ó, Building Default Drawing, né? A gente vai falar que ele não deve produzir um desenho padrão, ou seja, utilizar qualquer template, alguma coisa, tá? E ele tem uma opção aí de No Document. A gente vai falar que é true, porque realmente ele não é um novo documento. Você não quer abrir isso ali no AutoCAD agora. Você só quer ler as informações que tem dentro e criar um bloco, tá? Então a gente vai então utilizar esse using aqui para fazer o processo, né? Na verdade é a variável de novo DB, beleza? E como você lê? Você vai pegar a variável novo DB e vai utilizar aqui a opção, ó, de Build DWG File, tá? E aí aqui dentro você tem três formas, ó, de você fazer essa leitura. A gente vai usar essa aqui, ó, que é passando o caminho do arquivo, o modo de abertura, né? Se ele permite conversões aí e se tem senha ou DWG, tá? Aqui a gente vai então passar o nosso caminho bloco. Vamos dar um vírgula aqui. O modo de abertura aqui, a gente vai pegar esse aqui, ó, abrir para leitura e compartilhamento, beleza? Eu vou dar um vírgula aqui. Deixa eu ver as outras opções que tem aqui, ó. Vamos dar um ponto aqui, ó. Na verdade, a gente vai pegar esse aqui, ó, que é o Open for Read and All Share, né? Para todo compartilhamento. Aqui a gente coloca true, né? Para ele fazer a conversão. E aqui a gente não tem password, né? O nosso DWG que a gente vai selecionar, a não ser que você esteja selecionando um DWG trancado, tá? Depois disso, a gente vai precisar então começar uma transação aqui com o programa para a gente poder inserir ali na memória dele, né? Então vamos colocar aqui o Transcad, né? Então a gente vai utilizar o nosso manager, nosso docdata, né? Start Transaction. Beleza? Depois disso, eu preciso receber a biblioteca de blocos, né? A memória de blocos do DWG. Ela é chamada de block table. Então você vai colocar aqui, ó, block table, né? Vou colocar block table. Block table, então eu vou chamar isso aqui de tabela de blocos, tá? É igual a quem? A gente pega a nossa transação e utiliza o nosso banco de dados, né? Que é o nosso manager.docdata. Tá? Docdata, e aí você vai ter aqui o Block Table ID. A gente vai abrir ele então para escrita, né? Como a gente vai inserir esse novo bloco lá dentro, precisamos abrir ele aí para escrita. Antes de você adicionar, você vai checar se ele existe, né? Se existe algum bloco com aquele nome. Então você vai pegar aqui o seu tabela blocos, ó, has, né? Contém aqui nome bloco, tá? Então, o que você vai fazer? Ó? Se não contém, então você faz a negação logo aqui no começo, ó, fazendo ali a negação do resto, tá? Então, se não tem, o que você vai fazer? Você vai ter que usar o seu banco de dados atual, aqui, ó, que é o docdata, e fazer um insert, ó. Você faz o insert. Esse insert ele pode ser feito ó, através do nome do bloco. Então, a gente vai passar o nome do bloco e qual é o banco de dados que vai ser inserido. No caso aqui, a gente vai utilizar o nosso novo BD, né? Então a gente pega um novo BD, tá? E nesse terceiro parâmetro aí a gente fala para ele preservar, né, o banco de dados ali de origem, o source, tá? Para ele preservar o banco de dados de origem. Dessa forma que ele fez o insert, tá? Para a gente poder pegar o ID dele e conseguir criar o bloco, a gente vai criar aqui, ó, a gente vai receber novamente. Vou fazer isso aqui, ó. Eu vou receber de novo a tabela de blocos, como ela foi atualizada, né? Então aqui a gente recebe, ó, recebe novamente.
atualizada, tá? Por quê? Porque a gente vai precisar pegar qual foi o Object ID desse bloco, né? Desse block table record que foi adicionado. Então, eu vou colocar aqui como ID block record, tá? E aí, esse cara aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, ele vai receber quem? Ele vai receber a nossa tabela dados, ó. Como ele é uma coleção, né, de tabelas, você pode pegar ele aqui através do nome, ó. Olha só. Então aqui, ó, ele buscou, então ele busca o object ID do bloco adicionado. Agora eu vou colocar aqui o commit da transação, né? Não podemos esquecer desse detalhe. Vamos trocar aqui o número da DLL e vamos compilar para a gente ver o que está acontecendo. Então, buildei, vou voltar aqui no CAD, tá? Eu estou aqui com a janela de blocos aberta. Eu vou abrir aqui um novo desenho só para a gente poder ver. Eu vou pegar um template vazio. Vou utilizar o template ACAD ISO, que não tem nada. Então vou abrir aqui a AutoCAD Templates, vou pegar o ACAD ISO, tá? Vou rodar o comando aqui de Insert, só para a gente ter a janela de blocos aberta. Olha só, então não tenho nada dentro do desenho. Agora a gente vai carregar aqui a DLL, ó. Vamos abrir ali o treinamento 64 e vou rodar o comando, ó, inserir blocos, tá? Ele vai pedir para me selecionar um DWG. Eu vou pegar aqui, por exemplo, uma placa que eu tenho, ó, A38. Vou dar um abrir, tá? Então ele vai pedir o ponto de inserção e vamos clicar dentro do desenho. Veja, ele ainda não colocou a placa porque a placa, né, o bloco que é inserido no model é um block reference. A gente fez a importação do block table record. Então veja que a placa foi importada e agora ela está na memória do DWG. Eu vou clicar aqui, vou clicar num ponto, né? E aí veja que a placa foi inserida. Beleza? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai programar essa inserção automática naquele ponto que a gente clicou. Então, para finalizar o comando, a gente vai fazer a criação do nosso block reference. Ó. Então, block reference, chamar de bloco, né? É igual a new block reference. Para você criar o block reference, você vai precisar passar qual que é o ID do bloco e qual que é o ponto, né, de inserção. O ponto a gente tem, que é o nosso PT bloco, e o ID a gente acabou de receber aqui com a adição, né? Feito isso, a gente vai precisar ter um model para a gente poder dar o append aqui do bloco. Eu vou importar o model aqui em cima, tá? Como de costume. Então, o model também é um block table record, né? Então, o model é igual a quem? Transcad, né? Get object. Vindo lá do nosso manager, do nosso banco de dados, o current space, né? Vamos abrir ele então para escrita. Beleza? Não esqueça aí o trycast. Agora a gente usa o model, né, para fazer o append aqui do bloco no desenho, tá? Vamos pegar aqui a nossa transação e registrar esse bloco também aqui, né, com true. Beleza? Feito isso, a gente vai trocar aqui o nome da DLL e vai testar lá no desenho. Então, veja só, eu já importei aqui, vamos dar um netloader, né? Vamos pegar aqui o nossa nova DLL e vamos digitar o comando, ó, inserir blocos. Feito isso, ele vai pedir aqui uma placa, vou pegar uma placa aqui qualquer, se pedir o ponto, cliquei no ponto. Veja, a placa foi inserida. Então, você pode rodar aí esse comando agora, né? Várias vezes, ó. Ok?